Olá, meu nome é Daniel. Estarei apresentando o exercício 49 do capítulo 7 na disciplina de transferência de calor e massa 2. O enunciado nos diz que um fio metálico fino com diâmetro D está posicionado transversalmente em uma passagem para determinar a velocidade do escoamento a partir de características da transferência de calor. Uma corrente elétrica é passada através do fio para aquecê-lo e o calor é dissipado por convecção para o fluido em escoamento. A resistência elétrica do fio é determinada por medidas elétricas e sua temperatura é conhecida a partir desta resistência. Letra A. Para um fluido com número de Prandtl arbitrário, desenvolva uma expressão para sua velocidade em termos da diferença entre a temperatura do fio e a temperatura da corrente livre do fluido. B. Qual é a velocidade de uma corrente de ar a 1 atm e 25 graus Celsius se um fio com 0,5 milímetros de diâmetro atinge uma temperatura de 40 graus Celsius enquanto dissipa 35 watts por metro? Então, algumas etapas a serem seguidas, né? A gente quer uma expressão para velocidade. A única expressão que temos visto que contém a velocidade é o número de Reynolds, que por sua vez pode ser utilizado para calcular o número de Nusselt médio. O número de Nusselt é utilizado para calcular o coeficiente convectivo médio, que finalmente é utilizado para calcular a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Eu vou chamar nesse caso de Kelvin, já que o problema não disse nada sobre o comprimento do cilindro. Então eu vou botar esse Q dividindo o comprimento. Então, no final das contas, a ordem que nós temos que seguir para encontrar uma expressão para a velocidade é calculando o Q, que é a transferência de calor, Qzinho, o Hzinho, que é o coeficiente convectivo, o número de Nusselt, logo o número de Reynolds e, por fim, a velocidade. Então, vamos por etapas. Então, a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento é dada por Q é igual H vezes a área que multiplica a diferença de temperatura. A temperatura da superfície menos a temperatura do fluido. A área eu posso substituir por πdl. Eu devo substituir por πdl, porque trata-se de um cilindro, né? Um fio ele pode ser considerado um cilindro, embora seja bem fino, que multiplica a diferença de temperatura. Como o exercício não nos deu o comprimento desse fio, eu vou estar chamando esse Q, que divide por L, como Qzinho. Então eu vou chamá-lo de taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Então o segundo passo é isolar o coeficiente convectivo. Então nós temos que o H é igual a Q', que divide por π, multiplicando o diâmetro, que multiplica a diferença de temperatura. Após isso, a gente vai calcular o número de Nusselt convectivo, né? O número de Nusselt, que o coeficiente convectivo médio está associado ao número de Nusselt por essa expressão. O número de Nusselt é igual ao coeficiente convectivo que multiplica o diâmetro que divide por K. Então, esse K é a condutividade térmica. Então, como é que fica a expressão? Substituindo o H que nós encontramos, né, o coeficiente convectivo, nós ficamos com o número de Nusselt igual a Q', que multiplica por diâmetro, que divide por K, que multiplica π, que multiplica diâmetro, que multiplica a diferença de temperatura. A gente pode cortar esses dois diâmetros, né? Um anula o outro. Então, o número de Nusselt vai ficar igual a Q', que divide por K, que multiplica π, que multiplica a diferença de temperatura. Então, nós temos uma tabela que faz correlação, ela foi tirada do Incropera, que dependendo de algumas condições, né, do ambiente, do sistema, a gente utiliza a equação 1, número de Nusselt é igual a C, que multiplica Reynolds elevado a M, que multiplica Prandtl elevado a 1/3. E se nós utilizarmos essa equação número 1, a gente utiliza os valores da tabela 1, aqui de baixo, nessa segunda tabela auxiliar, né, com o número de C e M. E se utilizarmos a segunda equação para cálculo do número de Prandtl, aliás, para o cálculo do número de Nusselt, a gente utiliza essa segunda tabela, tabela 2, né, uma segunda tabela auxiliar, que tem dados de C e M. Haja vista que o sistema, que o exercício não nos deu o número de C e M.
Então, o número de Nusselt ele possui a seguinte forma, né? O número de Nusselt é igual a C, que multiplica o número de Reynolds, elevado a M, que multiplica o número de Prandtl, elevado a 1/3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar lá na fórmula que nós encontramos para o número de Nusselt e vou substituir com essa característica de Nusselt para esse sistema, né, que nós temos aqui, dependendo das condições que nós temos. Então, o número de Nusselt é igual ao Q', que divide por K, que multiplica π, que multiplica a diferença de temperatura, que foi o que nós encontramos anteriormente. Então, eu vou substituir a expressão do número de Nusselt nesta fórmula que foi encontrada. Então, substituiu aqui o número de Nusselt, né, a característica dele. Agora, eu vou encontrar o número de Reynolds, né, então eu vou isolar o número de Reynolds, que eu vou ficar com essa fórmula, né, final. Cheguei no número de Reynolds. Com o número de Reynolds, eu vou encontrar a velocidade, a expressão do número, a expressão da velocidade, né, que é o que o exercício nos pede na letra A. Então, o número de Reynolds é igual à velocidade que multiplica o diâmetro que divide pela viscosidade. Essa viscosidade é a viscosidade convectiva. Então, eu isolo aqui a velocidade. Agora, só vou substituir pelo número de Reynolds que eu encontrei anteriormente, né? A gente tem aqui, encontrou o número de Reynolds, né, na parte, nesse outro slide. Agora, só vou substituir o número de Reynolds nessa equação da velocidade. E essa é a fórmula, né? Essa é a expressão da velocidade que o exercício me pedia. A letra B, ele quer saber qual é a velocidade de uma corrente de ar a 1 atm e 25 graus Celsius se um fio com 0,5 milímetro de diâmetro atinge uma temperatura de 40 graus Celsius, enquanto dissipa 35 watts por metro. Então, o exercício ele não me deu os valores de C e M, ou seja, ele só me deu as temperaturas. Então, o que vai acontecer? Com a temperatura, eu consigo encontrar o K, né, que é a condutividade térmica, lá na tabela A.4 das propriedades termofísicas de gases e a pressão atmosférica. Eu consigo encontrar esse K, eu consigo encontrar o número de Prandtl e eu consigo encontrar a viscosidade cinética, né? Lembrando também que a viscosidade aqui ela está elevada a 10⁶, por isso está com esse valor grande. O que acontece? Como eu não tenho o número de C e M, eu vou ter que supor um valor de Reynolds entre 10⁵, a minha suposição, e 2 vezes 10⁵, que é o que eu tenho tabelado aqui na tabela 7.4, que eu retirei essa tabela do livro, que é a constantes da equação. Perfeito. Então, o primeiro passo é calcular a temperatura de filme para a gente saber qual é essa temperatura, para ir lá na tabela A.4 e encontrar os valores. Nós temos que a temperatura que foi dada no enunciado, que a temperatura o fio atinge uma temperatura de 40 graus Celsius, certo? E a temperatura e a velocidade de uma corrente de ar a 25 graus Celsius. Então, na temperatura de filme, eu vou somar os dois, dividir por 2 e encontro uma temperatura em graus Celsius. Só que, para a expressão da velocidade, eu preciso passar para Kelvin a título de cortar as unidades, né? Então, para ficar tudo dentro das mesmas unidades, eu vou passar para Kelvin. Com essa temperatura, eu vou lá na tabela, né, A.4, e eu vejo que não tenho aqui exatamente aquela temperatura, então eu vou ter que interpolar para encontrar a viscosidade. As duas temperaturas eu vou interpolar com as duas viscosidades que eu tenho. O mesmo vale para o número, para o K, para a letra K, e o mesmo vale para o número de Prandtl. Eu vou ter que interpolar esses dois valores, né, para encontrar aqueles valores que eu necessito para aquela temperatura. Perfeito. Fiz os valores, fiz a interpolação, eu não coloquei aqui porque ia se alongar muito, não é a intenção dessa disciplina, né?
Então, interpolado, o número de Prandtl eu encontrei como 0,71, né? O K eu encontrei como 0,0262, já passei aqui, não com 10 na 3 como tá lá, mas já passei no valor que eu consiga cortar com as outras unidades da expressão. A viscosidade como com 15,8 vezes 10 na 6, aqui eu encontrei um erro, é menos 6, na verdade não é 10 na 6, é na menos 6 metro quadrado por segundo. Então, substituindo esses valores, né, ali naquela expressão da velocidade, que a velocidade é igual a viscosidade que divide pelo diâmetro que multiplica pelo número de Reynolds, daquela fórmula que eu encontrei do número de Reynolds, né? Na parte de cima é o calor, a taxa de transferência de calor, que é 35, dado na letra B. O C, para aquela condição que eu coloquei, estipulei, tabelado também, 0,26. O número de Prandtl que eu interpolei, 0,71 elevado a 1/3, que multiplica pelo K, também daquela tabela que eu trouxe do livro, do Micropera. O valor interpolado ficou 0,0262, que multiplica o π, que multiplica a diferença de temperatura. Elevado tudo a 1 sobre m, né? Esse m foi tirado aqui da tabela 7.4 também do livro. Perfeito, que ficou 1 sobre 0,6. Feito todos os cálculos, chego na velocidade de 97 metros por segundo. Essa é a velocidade, né, de uma corrente de ar a 1 atm. Agora eu quero fazer uma verificação daquela suposição que eu fiz, para ver se realmente a minha suposição foi correta, né? E para verificar se o nosso chute foi bom, nós vamos calcular o número de Reynolds para a velocidade que encontramos, para ver se o mesmo está dentro da faixa que nós assumimos. Vamos lá, então o número de Reynolds é igual à velocidade, que foi encontrada, que multiplica o diâmetro que eu tenho, que divide pela viscosidade que eu também tenho. Então 97 foi a velocidade que eu encontrei, que multiplica o diâmetro, que divide pela viscosidade cinética. Então eu tenho que o número de Reynolds é igual a 3070. Então, como o número de Reynolds é maior que 10 na 3 e que é menor que 2 vezes 10 na 5, a nossa suposição foi certa, né? Então tivemos sorte de fazer uma suposição certa. Esse é o exercício 49 do capítulo 7. Agradeço a atenção e até a próxima.